Escolhemos o cemitério Campo da Saudade, o famoso cemitério do Avarei, para apresentar a cidade de Jacareí, os guardiões da procissão dos mortos, que em 2025 virá com esta e outras novidades. Assista este podcast do canal Clique do JR e saiba tudo sobre este evento que ocorre desde 2010 na cidade e muito mais. Bora saber tudo sobre a lenda da procissão dos mortos? Belezinha, acompanha o nosso canal. Aqui André Júnior para vocês. Estão vendo que eu estou aqui sozinho por enquanto, né? Por enquanto não tem ninguém aqui, tá? Mas estão todos aqui ao meu redor, tá? A galera aqui, tá? Daqui a pouquinho, a hora que eu sair daqui, quem aparecer aqui vão ser os guardiões da procissão das almas. Nós vamos falar hoje sobre a procissão das almas. Daqui já quero a procissão dos mortos. Nós vamos fazer esse diferencial aí, tá? Na fala aí. Cada um vai se apresentar e vai falar desse evento que já vai acontecer dia 9 de agosto, tá? Agora próximo. Então você fica aí, que eu não vou falar mais, André, eu só vou ficar por trás agora com nossos amigos aqui. A Ivani vai estar falando aqui com vocês aqui e eu vou ficar atrás, né? Se precisar de mim, eu vou interceder. Se não, é com eles a conversa. Belezinha? Então já acompanha aqui. Tem mais material além disso, tá bom? Vocês vão conhecer hoje a ladainha oficial, a ladainha 2025 composta especificamente para esse ano, tá bom? A partir desse ano tem muita coisa nova. Então você que não conhece a procissão das almas, a procissão dos mortos, não sabe o que é isso, quando vai acontecer esse evento, acompanha aí que vocês vão conhecer agora no clique do JR. Bora? Galera, então é o seguinte, já me apresentei, né? Antes vocês estão vendo ali, todos sentados, né? Ó, da direita para a esquerda, ou da esquerda para direita, da esquerda para direita. Ivani, Birma, Everson, Matheus, ok? Mas agora é com eles, né? Agora é com eles. Da minha parte é só trazer os guardiões, né? Aqui no canal Clique JR e a Ivani, né? Que também tem uma parte importante aqui. Vocês vão saber por quê, porque ela também vai se apresentar. Então, fica à vontade, Ivani. Obrigada. Olá, pessoal. Bem-vindo todas as pessoas que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui com os guardiões da procissão das almas. Eu sou Ivani Melo, eu sou artista aqui da cidade de Jacareí e fui gentilmente convidada para estar conversando com vocês a respeito desse evento que é tão importante aqui para a nossa região, para a nossa cidade. Então não vou me alongar muito, já vou passar aqui a palavra para os nossos parceiros, nossos companheiros. A gente vai falar hoje sobre, né, a procissão dos mortos, procissão das almas. Vou entender também bastante de como está esse processo. Fico muito feliz de que a procissão ainda exista, né, e resista aqui na cidade de Jacareí. Então, vou pedir para vocês se apresentarem a princípio. Vamos lá. Eu sou a Birma Vicentim. Eu sou artista multicultural da cidade, conselheira representando literatura junto ao Conselho Municipal e à Fundação Cultural. A gente tem um ponto de cultura chamado Adotando Autores e já faz 3 anos que eu tenho assumido a produção da Procissão dos Mortos. Para mim, Procissão dos Mortos, a gente no meio da conversa daqui a pouco fala um pouquinho dessa discrepância. E aí eu percebi que havia uma necessidade muito grande da gente ter os guardiões e, portanto, fui a responsável até aqui, a única culpada por ter reunido todo mundo, que já trabalhava ativamente, cada um no seu cantinho. Mas é isso, um prazer ter vocês aqui e espero que gostem do nosso bate-papo. Olá, eu sou Everson Romero, sou aqui de Jacareí também, sou bruxo e cartomante e participo do evento cultural da Procissão dos Mortos desde quando começou em 2010. E sempre gostei muito, eu, meus amigos, minha família, e é sempre um gosto participar. Faço parte hoje do grupo dos Guardiões da Procissão, que é um esforço de preservação dessa tradição, que é muito importante para o povo mesmo de Jacareí, para a cidade, é uma cifra identitária nossa.
Tudo bem, pessoal? Eu sou o Matheus Chamin, eu sou professor. Participo da procissão desde 2015, de uma maneira um pouco mais tímida, nos últimos anos com um pouquinho mais de empenho. E por hora estou executando aí dentro dos Guardiões uma função de fazer algumas pesquisas históricas para que a gente possa, enfim, tornar a procissão das almas ou dos mortos um patrimônio imaterial da nossa cidade. Ela já é, só que precisa ser formalizada, reconhecida e conhecida, porque muita gente desconhece o potencial da procissão e o quanto ela faz falta e o quanto ela é importante para contar a história da nossa cidade. Muito bem, pessoal. Acho que é bacana a gente começar falando que a procissão dos mortos, ela teve início a partir de uma lenda, né? Eu queria que vocês falassem sobre a origem da lenda e esse simbolismo. Bom, a gente ouve falar da procissão dos mortos enquanto lenda, enquanto história, já desde muito tempo. É uma coisa que, inclusive, por conta disso, é tabu aqui na cidade, sobretudo nos tempos mais antigos. Evitava-se falar. Mas quanto mais se esconde algo, mais esse algo aparece. Então, nessas de esconder, de não toque, não fale nisso, acaba-se que fica como pano de fundo da cena cultural da cidade como um todo, né? Então é uma coisa falada a meia voz, era uma coisa falada ao redor do fogo, né? Desde muito tempo. E como era uma questão cultural muito interessante, porque instiga a curiosidade, né? Lidou com o dito sobrenatural, as pessoas querem saber mais. Nisso acabou o desenvolvimento desse evento cultural a partir de 2010. E muitas pessoas gostaram disso. Muitas outras pessoas, né, como foi dito, não conhecem, como o Matheus falou. Ah, mas eu nunca vi isso, eu tenho 50, 60 anos aqui na cidade, eu nunca vi. Pois é, justamente porque era um tabu, né? Deixou-se de falar sobre isso para muitas pessoas, mas felizmente tem sido preservado por outras tantas. É isso. Quando a gente começa a estudar a história da humanidade, por curiosidade ou por ter um caminho mais técnico, né, por ser um historiador, a gente vai descobrindo que algumas tradições são muito antigas. Muito mais antigas do que a própria história conseguiu chegar até agora, e todo dia a gente vê que há um avanço. Quanto mais se cava, mais a gente descobre uma nova civilização, um novo hábito. Só tem uma coisa que não muda. Não importa de onde seja essa civilização, de que ponto do planeta esteja, são os hábitos funerários. A procissão dos mortos, ela vem principalmente do rompimento entre a vida e a morte. Ela vem também do não rompimento da vida e a morte. Ela vem dessa necessidade que nós temos de acreditar que além do nosso corpo físico, além daquilo que nós vivenciamos aqui, a gente vai encontrar um paralelo. E aí, como que a gente consegue ter a certeza desse paralelo? Saudando a morte. É uma maneira de se fazer isso. Não dá para esquecer algo que, nossa, leva muita gente, inclusive, para a psiquiatria, para os psicólogos, para uma terapia. O luto pode se tornar uma doença patológica que precisa de atenção. E as procissões, sejam da época que for, sejam da localidade que for, temos um historiador que pode completar aqui o que eu estou dizendo, porque eu sou leiga, lógico. Eu sou bruxa, cartomante como ele, amante desses temas, porque justamente a gente entende que como o ser humano cuida dos seus mortos é como a gente vê refletido o cuidado dos vivos. Então o cemitério tem uma importância gigantesca. E existem tradições que o cristianismo, quando veio depois, não conseguiu apagar, né? Eram tradições pagãs e a igreja não conseguiu apagar. Não só a igreja, mas o cristianismo como um todo, porque quando a gente fala igreja, fica parecendo que a gente está falando desta ou daquela e não é esse o caso. É só uma questão de era mesmo, né? De história da humanidade, enfim. E é isso, ela continua. Não é uma coisa que você consegue apagar, porque não dá para apagar a ausência de alguém com tanta facilidade assim. É importante se preservar por isso. Então a procissão dos mortos, ela é essa ligação mesmo entre a vida e a morte, e você saber como cuidar, inclusive, da sua vida depois de passar por um luto, para que a morte seja o mais suave possível. Então ela é parte da gente. Quando você pergunta o que é a procissão dos mortos, a procissão dos mortos, ela é parte da gente. Faz parte do nosso processo de vida.
E o legal da procissão em Jacareí é que ela é uma procissão atrelada à nossa história. Porque a procissão dos mortos, das almas, ela acontece em vários locais. Não só do Brasil, como do mundo, com nomes diferentes, e o Everson vai trazer algumas informações para a gente sobre. Mas aqui em Jacareí está atrelado à nossa fundação. A Jacareí como cidade, a Jacareí como vila, a esse agrupamento de pessoas que precisava dar um destino adequado aos seus mortos e que, com o crescimento populacional, acabou, infelizmente, tendo que efetuar alguns translados. Cemitérios foram desativados para que o Campo da Saudade pudesse ser criado e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Então a procissão não é apenas uma lenda para que as crianças não ficassem acordadas durante a noite, mas ela é efetivamente algo que aconteceu na nossa cidade, com o envolvimento dos políticos, com o envolvimento das pessoas de grande prestígio que bancaram a construção desse local histórico que nós estamos. Então, durante esse processo de descoberta da procissão, vocês vão entender o quanto ela é uma lenda e possivelmente uma das mais antigas da cidade, assim como a Cobra Grande. Eu posso completar com uma coisa interessante, porque eu não quero esquecer? Pouca gente lembra de uma tradição que nós tínhamos em Jacareí, pelo menos dentro da minha família, isso foi muito disseminado, foi muito cultivado mesmo. Que assim como a gente espera o coelhinho da Páscoa, e assim como existe um ritual para a espera do Papai Noel, na minha casa, pelo menos, e na nossa rua, bendita Rua Santa Rosa, que é berço de lendas na cidade, a gente tinha o hábito de esperar a procissão dos mortos. Não era para a criança ficar mesmo acordada até tarde, mas o meu pai, que é um grande contador de história, maravilhoso, ele se aproveitava dessa situação e ele criava um ambiente. Então o que ele fazia? Ele desde um dia antes já começava a colocar medo na gente, dizendo que a procissão passaria. Então algumas coisas não poderiam acontecer, como por exemplo, as almas entram em casa que está suja, ela pega crianças que não guardam os brinquedos no lugar certo. Então com isso o bendito inteligente do meu pai conseguiu uma faxina na casa. Era muito esperto. E aí no dia seguinte é que era legal, porque ele vinha com rituais ao longo do dia, desde a hora que a gente acordava. Porque a gente tinha uma limpeza especial para fazer, o lixo tinha que ser levado até o portão da casa, recolhido lá e aí colocado para lá mesmo. A minha mãe, quando dava mais ou menos 10 horas da noite, falava que as almas apareceriam. Então, 2 rituais eram importantes para as almas. Um, entrar na casa dos desavisados para ajudar as almas que estão prestes a ir embora. E a outra, ela ter o direito de reconhecer qual casa não pode entrar. Então tinha muito a ver com proteção. A vela era colocada na guia de modo que tanto a procissão pudesse saber por onde tem que passar, como ela pudesse identificar que ali a entrada não era permitida. Por que fazia isso? Porque era óbvio que a gente, quando criança, ia querer ver pela janela. Porque diz a lenda que se você for visto assistindo a procissão, você vai receber de uma alma uma vela. E quando você guardar esta vela, no dia seguinte, o que você vai encontrar no lugar dela é um osso. E o problema de você encontrar esse osso é que ela vai indicar que você é a próxima pessoa a morrer, a menos que você passasse a vela para outra pessoa, ou que você conseguisse encontrar uma benzedeira que te tirasse esse mau agouro. Então, o meu pai colocava a vela porque sabia que a gente ia fazer isso, e a gente também sabia. Então, quando meu pai fingia que ia dormir com a minha mãe, a gente corria na janela e a gente se pelava de medo, para não dizer que fazia xixi nas calças, para poder ficar com esse medo todo, para olhar. E, de fato, a nossa imaginação, gente, a gente via coisas, era uma coisa incrível. Agora, antes das 10, o meu pai fazia uma roda e contava todas as histórias sobrenaturais que ele vivenciou na vida. Ele é kardecista, então ele tem um arcevo incrível, e isso fez parte do meu crescimento. Então a procissão dos mortos ou das almas, ela ajudou a gente a ter um convívio familiar que não é diferente do Natal, da Páscoa ou de qualquer outra festa, tá? Não é diferente. Pouca gente hoje teve esse mesmo hábito, sabe? Pouca gente teve, mas ele existiu. Ele existiu. A Rua Santa Rosa ficava até bonita, com as velas todas
nas suas batentes na guia, esperando a procissão passar. Era isso que eu queria completar com o que ele falou, porque era para dormir cedo, mas também tinham famílias que aproveitavam disso para dar a importância que ela tem que ter. Eu vou pegar um gancho, eu daqui de trás vou pegar um gancho, então, já que vocês falaram aí dos mortos e das almas, então acho que já dá até pra ver essa diferenciação. Por que dos mortos e por que das almas? O pessoal que tá assistindo, né, saber por que Jacareí é dos mortos e não das almas. Vamos lá, quem vai explicar? Por conta dessa questão dos mortos e das almas, eu vejo isso pelo menos muito dessa forma, a lenda fala de uma procissão que era vista por qualquer um dos viventes que pudessem ver. Então eram manifestações muito palpáveis. Não é aquela coisa translúcida, aquela coisa quase impalpável que a ideia de uma alma ou de uma procissão de almas pode passar. Não. E eram mortos, muitos dos quais dava para se reconhecer quem os conhecia pela face, né? Quem olhasse com mais atenção. E eles não vinham do além, como seria uma procissão das almas. Eles vêm do cemitério. Eles saem de suas tumbas. É uma coisa muito específica. Eles se levantam de suas tumbas e andam em procissão. É algo como, chega a ser como uma zombie walk? Não necessariamente. Mas se via, quem relata, aquela procissão de pessoas com mantos negros, com suas velas, em ladainha e lamentando o fato histórico da retirada dos cemitérios do centro da cidade, que eram 4 antigamente, e é trazido aqui para o cemitério então novo, 1871, aqui no Avareí. Então, por conta disso, são os mortos, que até é uma denominação que traz uma compreensão mais palpável, mais material, mais próxima, né? E é peculiar. E, sinceramente, eu posso dizer, desde muito pequeno, eu ouço falar procissão dos mortos. Então é isso. Mas é basicamente isso, completando. A procissão das almas, num contexto geral histórico, ela fala de toda a procissão das almas, que passou a ser chamada das almas para suavizar o significado dela dentro do cristianismo, tá? Então ele passou, aquilo que era uma tradição mais palpável, como ele disse, passou a ser uma coisa mais de lembrança e etérea, marcada com uma grande missa e uma homenagem até ao cemitério para deixar ali a tua homenagem e acabou. Mas para nós de Jacareí, que é isso que conta, porque por exemplo, em Minas tem uma história maravilhosa com a procissão das almas. Gente, eu vou falhar, eu não vou lembrar o nome da Mariana, moça lá. acho que Mariana, a cidade, né? Eu acho que sim, a cidade é Mariana. E ela quem resgatou o trabalho cultural em volta das procissões das almas dentro do Brasil, tá? Antes disso a coisa estava bem apagada. E a gente tem que louvar essa senhora, perdão a falta do nome dela, depois a gente corrige para a edição. Mas é isso, ela conseguiu trazer à tona e está lá com muita força também, preservando isso e chama a atenção do estado todo, é lindo de ver. Agora, no que se refere a de Jacareí, ela tem um diferencial que conta muito. Porque nós tínhamos 4 cemitérios na cidade. A gente tinha um cemitério só dos escravizados, que era lá no final, no outro canto do que era considerado antes o centro da cidade. E aí de lá para cá vinha na igreja ali do lado na Bom Sucesso, que tinha também um cemitério atrás dela. E aí depois tinha um outro cemitério atrás da Matriz. E muito provavelmente, já contando com o Luiz Simon, o daqui do Avareí atrás, então, da Capela do Avareí, que tem esse marco importante para nós, como procissão, tá? E aí o que acontece? Com a urbanidade toda que se fez necessária, foi preciso então fazer a retirada desses corpos, desses cemitérios, e precisaria trazer para cá. Mas não foi um processo fácil, tá? E é por isso que a nossa procissão é importante. O Luiz Simon, que é um personagem importante da nossa cidade, judeu, teve um parente que faleceu, e esse parente não teve permissão para ser enterrado nos cemitérios cristãos, por não ser judeu, e ele foi obrigado a comprar exatamente essa parte em que nós estamos. Escolhemos fazer esse bate-papo aqui justamente por isso. Ele comprou esse pedaço e colocou esse parente ali, mas ele se deu conta, lindamente, que ele não era o único excluído, né? Ele foi uma questão religiosa, mas tinha os escravizados, tinha os não batizados, os suicidas, as prostitutas,
andarilhos, enfim, todo aquele que não frequentava a igreja era enterrado de uma maneira muito precária, muito abandonada. Então ele resolveu gentilmente abrir para todos os excluídos da cidade. E isso é de uma importância gigantesca, tá? Por quê? Porque daí a prefeitura depois se viu obrigada a comprar o terreno ao lado para fazer a transferência dos mortos dos outros cemitérios para cá, tá? Então a nossa procissão, ela marca esta mudança regional, física, entende? E material desses corpos. Porque por trás disso ainda tem outras histórias que a gente está levantando, e eu vou preferir que o Mateus fale disso, como por exemplo, chumaços na construção, porque não foi uma transferência fácil e não foi um processo simples e cuidadoso, tá? A procissão, ela vem inclusive resgatar um pouco mais da importância desse cuidado com que se faz com a matéria morta. E aí você pode completar isso para a gente seguir para a próxima pauta, Mateus. Recentemente eu vi uma matéria do BSL contando um pouco sobre essa transferência que foi realizada para cá. E há poucos arquivos, ou até o momento, se encontram, né, perdidos a respeito desse processo de transferência. Ou seja, a parte legislativa ou até mesmo a prefeitura se empenhando em fazer a retirada desses corpos, né, dos túmulos como um todo, e o translado aqui para o Campo da Saudade. Agora, o que foi encontrado, até mesmo por este mesmo historiador, muito quisto aqui na cidade de Jacareí, foram reclamações dos munícipes na época de insetos e outros animais que estavam ali fuçando a terra e provavelmente encontrando esses restos mortais que ali estavam. E tem uma passagem que eu creio que seja uma passagem pessoal dele, em que ele encontrou um chumaço de cabelo, creio que feminino, dentro de um bloco. Porque antigamente era muito simples, né? Todo esse processo da taipa de pilão, dentre outras coisas, eles retiravam dali os objetos, né, que formariam aquele bloco. Então é um susto que ele tomou na infância, né? E que hoje é uma matéria jornalística. Mas mostra pra gente que é muito provável, e é claro, estamos pesquisando, que ainda existam restos mortais atrás da Igreja do Bom Sucesso. E naquele local ainda esteja o descanso eterno de algumas pessoas. Então são situações do nosso passado, falhas, omissões por parte ali do governo e das pessoas que cuidam do nosso patrimônio e também das nossas pessoas, que a procissão das almas hoje traz à luz. Então a procissão, ela, além de ser uma matéria cultural, uma matéria histórica, ela está providenciando para a cidade reparações históricas. Porque quando a gente lida com almas, quando a gente lida com os mortos, nós estamos lidando com pessoas, com situações que aconteceram e que precisam ser desmistificadas e solucionadas. Então a parte de pesquisa histórica, e eu tenho o auxílio dessas pessoas que contam a procissão não só como uma lenda, mas como parte da vida de diversos jacareenses, como pontos de partida para que eu possa chegar nessas soluções, nessas respostas. E aqui a gente vê o quão importante é a procissão das almas, dos mortos aqui para Jacareí. Mateus, Everson, a Bíblia falou um pouquinho de uma questão particular, né, da família dela, desse histórico da procissão, dessa memória, né, do pai. Eu queria que vocês citassem também algum fato, alguma questão que te marcou em relação a esse processo da procissão, né, esse conhecimento, como foi para vocês a primeira vez que vocês ouviram sobre as histórias da procissão, alguma questão que marcou das edições anteriores. Olha, que, como eu falei, é uma coisa que é um tabu na cidade, né? E por ser tabu, é uma coisa falada só entre algumas pessoas. Quem tem curiosidade, né, vai sempre prestar atenção. Então eu ouvia falar muito, mas era uma coisa que... era uma conversa que não se terminava. Ah, porque tem a procissão das almas, não sei o que. Pronto, não falava mais nada. E assim vai se indo e estudando sobre a questão das culturas, como a Birma colocou, da cultura funerária nas várias civilizações, eu dei conta de um que seria a raiz dessa crença em que vai haver uma procissão de almas passando por aí. Isso vem muito da Península Ibérica, né?
Na minha família vem lá de Espanha, e tem vários lugares de Espanha que tem essa tradição muito antiga. Que, por exemplo, lá na Galícia, que é noroeste da Espanha, que é onde nasceu inclusive o galego português, a raiz da língua portuguesa, lá tem até hoje a crença na Santa Companhia, que é justamente uma procissão das almas, a mesma coisa, uma procissão das almas que vaga, né? E só que não tem só mortos, tem uma peculiaridade. Ela é sempre conduzida por uma pessoa viva, que está andando pela noite, a procissão encontra e ele fica meio que preso à procissão e é obrigado a conduzi-la. E ele leva numa mão uma caldeirinha com água benta e na outra uma cruz, e daí surge aquele ditado, né? Entre a cruz e a caldeirinha, porque é uma situação complicada, porque a pessoa está presa numa procissão de mortos e tem que conduzir aquilo pela noite. E curiosamente, quando a pessoa acordava no dia seguinte, porque ela, enfim, não lembrava quando e onde dormia, acordava, não lembrava de nada. Só que com o passar do tempo ela ia ficando pálida, ia ficando emagrecendo, ia tomando o aspecto de uma alma, de um morto vivo, né? E assim acabava virando realmente, morria e fazia parte da procissão se não passasse essa condição para uma outra pessoa viva quando encontrasse pela noite, né? Daí vem aquelas coisas, prescrições, evita sair à noite, toma cuidado ao sair à noite, porque antigamente à noite as atividades acabavam assim que o sol se punha, as pessoas iam dormir às 7 no máximo, né? Então quem saía muito tarde da noite está fazendo alguma coisa fora do comum, né? Então eu prestei atenção muito nisso. Também nas Astúrias, que é do lado de Galícia, tem a La Huestia, que é a mesma coisa, a procissão de almas, lá tem essa crença muito forte. Na Andalucia, ao sul da Espanha, tem a comitiva, acontece na Sexta-feira da Paixão. É uma procissão que seguia um caixão, o que seria a representação cristã do Senhor morto, andava, e era uma procissão de vivos e de mortos, todo mundo junto. E isso sempre me chamou a atenção. Então, quando eu ouvi que em Jacareí também tinha isso, e aí se atrelou a ouvir falar, em Minas também tem. Que interessante, é tudo meio que aparentado, essas tradições. Então eu comecei a ouvir, a partir disso eu fiquei instigado a saber mais. Quando foi feita a primeira edição do evento cultural Procissão dos Mortos em 2010, eu falei, eu vou participar. Né? Então foi assim. Bacana. Matheus, tem alguma memória, Matheus? Eu desde pequeno tenho certa sensibilidade para alguns tipos de questões paranormais. E quando pequeno eu era muito repreendido por isso. Quando eu dizia para meus pais ou avós que eu estava vendo alguma coisa, por serem cristãos, né, a repreensão era certa. E cresci, né, com esse tipo de história sempre em mente, porque para mim era algo do meu cotidiano, era algo que estava ali presente diariamente, né? O que são, quem são, o que querem, e me envolvendo com a parte cinematográfica da cidade através do Vini, desde pequeno, né, posso dizer, gravando, né, nossos vídeos aqui em Jacareí. Em 2015 eu tive acesso à primeira procissão e de forma tímida, né, auxiliando ali no processo de maquiagem e seguindo, me deslumbrando com aquilo, conhecendo aquela história. Foi mais um direcionamento que eu tive em relação a questões pessoais, né, e histórias familiares, e eu sempre gostei de todos os contos, de todas as lendas, o que me levou a me formar dentro dessa área. Hoje estou como professor de arte no Silva Prado, contando para as crianças, para os adolescentes, todas as lendas da cidade de Jacareí, porque eu acho que é algo que está morrendo. Então, é parte de alguns dos guardiões, né? Creio que todos os guardiões e as pessoas que estão em volta da gente, situações pessoais que nos levam não só a crer na procissão das almas como algo real, mas algo que precisa ser trabalhado como um bem coletivo, um patrimônio, algo que a gente precisa gostar. A procissão, a representação que é feita, né, anualmente, ela não é fúnebre, ela não é triste, ela não é amedrontadora. É claro que tem a percepção do adulto, da criança, e esse gostinho da procissão é individual para cada um, mas é alguma coisa que sempre traz à tona algo que você tem particular, pessoal, em relação à morte. Lembrando que a procissão dos mortos, ela tem um papel importante em qualquer ponto do nosso planeta Terra, e acredito que fora da nossa órbita todinha, que é guiar os mortos que estão perdidos por aí.
Porque, e quando você morre sozinho, como aconteceu aí recentemente na nossa cidade, em Andarilho, né? Tristemente, deitar para dormir, o corpo esfriar e ele já não está mais ali. Claro que não é todo mundo que precisa acreditar nisso, não tem a ver só com fé, tá? Tem mais a ver com crença do que com fé. A procissão dos mortos, ela tem a gentileza de guiar essas almas para que elas descansem no lugar certo, numa terra santa, numa terra que foi abençoada para isso. Então ela tem um papel importante no sentido religioso também, ou de crença, não sei como chamar, né, para essas pessoas, porque eu tenho que dizer que nós pagãos existimos ainda, sabe? E as nossas crenças, elas continuam acontecendo. É claro que a gente sabe que as diferenças religiosas causam muito atrito, conflito, e é por isso que a gente trabalha a procissão hoje no âmbito cultural, de modo que a gente possa preservar a história. Porque, veja bem, a gente está dentro do campo da saudade e a gente tem histórias aqui dentro, não é histórias não, gente, é histórias que falam de cura, que falam de milagres. Tá aí a Adélia, que não nos deixa mentira, não é a única que faz milagre aqui dentro. Tem a Janaína, a menina Janaína. A história do nosso passado, enquanto cidade, ela está aqui dentro, né? E se a gente se esquece disso, fica muito fácil que todo o resto não seja tirado, né? A boa saúde, a boa educação, o acesso à cultura real, né? A cultura real, porque evento é legal, viu, gente? Mas a cultura fomentada na cidade tem uma importância que todos nós que estamos aqui sabemos. Quero lembrar ainda que nós não somos somente nós três. Nós temos mais 2 guardiões, porque eu penso que a gente vai partir para tópicos que falem de outros aspectos do nosso trabalho. Nós temos mais 2 guardiões e queremos deixar a presença deles marcada aqui. Um é o Penink, que é o nosso brigalhão da cidade, é o cara que tem peito para enfrentar um monte de coisa para fazer valer o nosso direito de procissão continuar existindo. Sem ele, nos últimos 2 anos, nós não teríamos a mobilidade urbana, não teríamos a guarda municipal, porque ele conseguiu correr em tempo com toda essa documentação. A nossa burocracia é bastante difícil, tá? E até para ter apoio naquilo que nos é direito é muito complicado. Então eu quero agradecer ao Penink, que não pôde estar aqui hoje, mas que tem esse papel importante com a gente. E temos o Paul, que é o fotógrafo oficial do nosso trabalho desde a primeira edição, sem nunca precisar realmente ter sido chamado para isso. O fez por amor à tradição e à cultura popular, e que fez pra gente a nossa ladainha, que em algum momento vai entrar no tema, e aí a gente vai falar um pouco mais disso. Então é isso, eu queria só deixar claro, porque a gente meio que passou, né, tava meio que passando, desculpa aí meninos, ok? Mas para deixar isso em tempo, nós somos em 5 agora, e temos mais 2 nomes, na verdade 3, para comporem esse conselho de guardiões, que no tempo adequado todo mundo vai conhecer. Está tudo muita informação ainda. E um dos papéis dos guardiões, para concluir esse assunto, se é que vai ser concluído mesmo, é que o nosso papel, além de preservar a tradição da procissão dos mortos, por conta de toda a pesquisa que está sendo levantada, nós também percebemos que estamos cuidando de vários outros patrimônios. Isso em tempo também vai ser declarado ao público de uma maneira com muito mais transparência, porque ainda está em processo de levantamento, mas a gente está percebendo que, deve ser com a ajuda das almas, inclusive, nós estamos percebendo que a nossa atuação, ela não vai ficar só na procissão acontecendo uma vez por ano, e com muitas novidades para esse ano, como daqui a pouco vocês vão saber, mas a gente percebeu que a gente tem uma importância para os patrimônios, tombados ou não, da nossa cidade. Então aguardem, virão novidades com relação a esse tema no futuro. Bacana. A Birma estava falando, acho que a gente já entrou, né, nessa questão que a procissão, né, ela tem esse fato histórico, ela tem essa tradição na cidade, e aí ela se transforma desde 2015, né, Everson? 2010. Desde 2010, em uma manifestação cultural. Então, queria saber de vocês como vocês adentraram, né, na procissão, e o que é ser um guardião. Acho que a gente está falando bastante, né,
dos guardiões, que vocês são guardiões, que existem outros guardiões além de vocês. E o que é ser um guardião da procissão das almas? Como é que vocês se envolveram? Nossa Senhora, eu me envolvi através do Guto Peloja, porque ele também foi um grande guardião, e eu tenho certeza que se estivesse na cidade estaria conosco aqui. A gratidão a procissão deve muito ao Guto Peloja, ao Doni, também deve muito ao Doni, a nossa gratidão também ao Doni, e a todos os participantes que vieram antes. Se eu for tentar numerar todo mundo, nomear, né? Eu não vou conseguir ser justo com todos, tá? O André, por exemplo, sempre foi o nosso filmador oficial, mesmo sem a gente oficializar isso. De grátis, de grátis. O Matheus sempre foi o nosso maquiador, mesmo sem a gente oficializar. O Penique, desde que eu entrei, sempre foi o cara burocrático que correu atrás de tudo. O Everson é o nosso sacerdote, junto comigo ali na frente, somos os dois bruxos, então, e bruxos que levam isso muito a sério, então não tem menor importância do que qualquer outro sacerdote de qualquer outra raiz religiosa, é bom que isso fique claro. Então a gente vem com esse cuidado, porque é lógico que você está trabalhando com o sobrenatural, então, e todo mundo que nos segue, a gente precisa proteger, precisa lembrar que é cultura agora, né? Então a gente está ali para fazer essa separação, para deixar isso bonito, como cultura. E é claro que a gente se envolver dessa maneira um pouco mais de coração faz parte. O meu envolvimento, e eu sei que o dele também tem essa vontade sempre de manter a nossa tradição pagã viva, que é um direito, né? Vivemos num país laico, é um direito. Aleluia, por isso. Mas a gente quando se envolveu nisso, foi por manifestação política, Ivani. Mesmo lá em 2010, a intenção, embora tenha surgido depois uma oficina, que eu quero que você inclusive se coloque no seu papel de fala dentro desse contexto, porque você fez parte disso e faz, era uma manifestação política, sim, para que a gente tivesse mais espaço na cidade, para que os artistas tivessem mais valorização, para que eles fossem mais ouvidos, que a comunicação fosse mais aberta e para que a gente pudesse fomentar a cultura como um todo, porque era um momento muito difícil, muito, muito difícil. Quem é artista aqui sabe que fomentar a cultura aqui sempre foi uma luta muito grande, e a verdade é que esse ano não está diferente. Então esse ano, inclusive, a procissão ela está muito mais cuidadosa e muito mais criteriosa, justamente para que a gente possa mostrar a força que a gente tem. É importante a participação de todos os artistas da cidade, inclusive, já aproveito para convocar. Então o meu posicionamento, a minha entrada começou com a cultura, com a vontade de manter a tradição pagã, mas sobretudo a de continuar mostrando a força que a cultura na cidade tem, a força que os artistas da cidade têm. Eu sou uma defensora fervorosa do direito dos nossos artistas de Jacareí sobreviverem da sua arte em Jacareí. É muito triste ver a gente ver o nosso artista saindo daqui para tentar ganhar o teu pão fora. A gente não tem que sair para fazer nada fora, a gente tem que ter a dignidade aqui dentro. E a procissão é a nossa forma de ir para a rua mostrar isso de uma maneira bonita, de uma maneira em paz, sabe? Existem várias formas de manifestação, né? A minha é essa. Não posso responder por todos, é por isso que não sou só eu, é por isso que os Guardiões têm hoje 5 pessoas, e se depender da gente, teremos mais, para que a gente possa trabalhar com toda a diversidade que o nosso país tem, de uma maneira muito justa, sabe? Então é isso, falando por mim, tem isso, tem a fé, tem a briga pelos direitos do artista e por manter em pé uma tradição que é muito minha. Bacana. Agora saiam dessa, meninos. Bom, cultura e arte é a alma da humanidade, que diferencia o ser humano de outras espécies, é porque ele cria cultura, né? Ele cria arte, né? Então tudo que passa por aí tem esse aspecto às vezes impalpável, e é por isso que tem que ser defendido, porque enquanto conceito é uma coisa que, se não for preservado, se perde. Isso vai referente à música, à escrita, à arquitetura e os patrimônios imateriais, onde entra a procissão, portanto, né? A minha ligação com a procissão, ela é bem, assim, como a Birma colocou, uma coisa profunda por causa dessa origem cultural minha também. E a gente, quando ouviu falar que ia ter a
Procissão dos Mortos como evento cultural em 2010, eu com os amigos que são outros bruxos aqui da cidade e de outras cidades próximas, São José, Taubaté, etc., ficamos muito entusiasmados, né? Porque isso toca nas tradições que para nós não são caras. Então, se isso vai ser vivido a público, de forma cultural que seja, vamos participar, porque a cultura é tudo isso. Se você olhar para uma manifestação cultural em qualquer canto do mundo, ela vai ter várias interpretações. Você pode olhar isso de forma folclórica, você pode olhar isso de forma espiritual, vai do olhar de cada um. Para nós tem uma importância ancestral. E nessas eu sempre incentivei os amigos de fora a virem. Então já trouxe amigos do Rio de Janeiro, que vai vir agora inclusive, de Bragança Paulista, de São Paulo capital, até da Espanha uma amiga veio, né? Justamente porque a temática chama muita atenção. Então a minha ligação, assim como dos meus amigos, da minha família, é uma ligação, como a Birma colocou, que acontece na família dela, uma ligação ancestral. É um viver cotidiano. Morte e vida são muito próximas. Eu frequento esse cemitério aqui com a minha família desde que eu era bebê. Meu crescimento foi aqui, tanto que eu chamo isso aqui de segunda casa, né? Então conheço aqui muito bem por causa disso. Meus pais sempre foram devotos das almas, a minha abuela também, minha avó espanhola sempre foi. E eu cresci com essa importância dada a esse espaço, seja no que diz respeito à sua constituição física, arquitetônica, histórica e também espiritual. E a procissão é um lembrete disso também. E tudo aquilo que envolve a morte, envolve vida. Lembrar que a morte não é fim, né? Como a Birma bem colocou, é também um encontro, né? E curiosamente, né? As tradições antigas falam que nas noites em que passava a procissão, havia sempre a névoa, uma névoa que pairava sobre... Porque a névoa tem desde civilizações antigas, quando acontece o nevoeiro, é o encontro entre o mundo dos vivos e dos mortos que é mais facilitado. Curiosamente, quando acontece a procissão em agosto, sempre tem o nevoeiro junto. Tão bonito, Divina Matriz. E já repararam a quantidade de arte que tem dentro do contexto da morte? Já repararam o quanto os escultores ganham a sua vida fazendo tornar físico aquilo que não é palpável para a família? Já notaram como a literatura sempre esteve ligada aos processos funerários? Sempre, de vida toda? Se não fosse pela escrita, o Egito não teria sido decifrado da forma como está agora, para a gente, né, conhecer tanto. E não é só lá, na civilização inca, maia, entendeu? Asteca, e romana, e grega, e todas elas. Quando você entra num cemitério, você encontra literatura, você encontra artes visuais em todas as suas formas, porque você tem desenho, você tem escultura, tem música. Como tem música, Birma? Tem. As procissões sempre tiveram suas ladainhas, os seus hinos. Sem contar que quando morre um artista ligado à música, a música vai junto. Se alguém está com um instrumento, incrível como sempre tem uma música. Entre em qualquer velório e você vai encontrar um cão abandonado, um bêbado muito condoído, uma viúva muito chorosa e muito provavelmente um pouco de tudo que a gente está dizendo aqui. Então a arte faz parte de tudo isso, não tem como desvincular. Faltou você dizer aí a sua história. Eu quero fazer de forma diferente. Eu entrei na procissão como um menino, né? E hoje já um pouquinho mais velho, né? A procissão, ela é para mim algo profissional, além de todo o amor que eu tenho. Agora vamos pensar um pouquinho sobre procissão e história de Jacareí. Nós estamos no cemitério do Avareí, ou Campo da Saudade, na Avenida Avareí, próxima à Capela São Sebastião, conhecida como Capela do Avareí. Mas o que significa Avareí? Isso remonta ao nascimento da cidade. Então Avareí vem do tupi Abadei, ou Rio do Padre, Rio do Abade. Então, este local antigamente se chamava o bairro Santa Cruz do Avareí, graças à capela e à Santa Cruz que lá ficou durante anos. Infelizmente, neste momento,
a capela encontra-se cercada e a cruz foi retirada e está em estado de abandono. E vocês me perguntam, Mateus, o que isso tem a ver com a procissão? A procissão das almas, que acontece por conta da retirada dos cemitérios, parte histórica da cidade, construção deste local, finalizava todos os anos ali, na capela do Avareí. Então nós temos toda essa interligação da nossa fundação. Creio eu, como historiador, que essa igreja seja a mais antiga de Jacareí, contrariando outros, né, que estão orientando que seja a igreja matriz. Mas eu estou próximo aqui de um local muito especial, o túmulo de Cônego José Bento. Então, mais um pouquinho da história é colocada para dentro da procissão. Cônego, um homem muito bom, muito íntegro, que queria cuidar dos jovens, dos órfãos, gostaria de que todo o seu dinheiro fosse colocado para cuidar das pessoas necessitadas, com a criação de um colégio. Então, o bispado de Taubaté comprou do seu Virgílio Malta um local para construir o Colégio São Miguel. O Colégio São Miguel seria o sonho do Cônego José Bento no cuidado dessas crianças. Pouco tempo depois, por conta ali de situações de administração, o governo do estado assumiu aquele local para implementar uma escola agrícola, e todos nós sabemos que hoje essa escola agrícola é a Cônego José Bento. Então, estou próximo aqui ao local de descanso dele, e ele próximo da gente em relação à história da procissão das almas, porque a capela era a capela do colégio, a capela Santa Cruz do Avareí. E tudo isso converge dentro de uma lenda. Então, quando nós falamos de procissão das almas, nós estamos falando da história de Jacareí, da história dos nossos colégios, da história das nossas ruas, dos nossos bairros, da própria fundação dessa cidade, antes até mesmo de ser uma vila, e muito bem mencionado pelo BSL, criação de mulheres que precisavam ter onde batizar os seus filhos, participarem das santas missas, porque a religião cristã era a religião que estava em voga nesse local. Então você pergunta, como você entrou na procissão? Eu entrei como um menino, como uma brincadeira e, é claro, como algo que representava aquilo que eu vivia na minha infância. E hoje eu vejo isso como, além de arte, história, a minha profissão, o meu legado como um professor, mantendo essa tradição viva e que as crianças conheçam tudo o que está acontecendo e torcendo para que essa igreja seja novamente aberta para o público e que o Santo Cruzeiro retorne para lá, mesmo que em forma de réplica. Pois se esse local hoje é Avareí, um dia foi Santa Cruz do Avareí, graças à capela, que creio eu ser a primeira dessa vila. Certeza, gente. A Birma citou a ladainha, né, de que as procissões ela tem esse viés cultural artístico e que sempre houve uma ladainha, né, para a procissão seguir. E esse ano, né, nessa edição eu sei que a gente tem uma questão especial da criação da ladainha. Queria que vocês falassem sobre a ladainha dessa edição da procissão. Então vamos lá. Quando a gente fala em preservar o patrimônio imaterial, primeiro que não pode ser só uma vontade nossa dos guardiões, ela precisa ser popular. E isso a gente já tem. A gente tem, desde 2010, todo o registro da importância disso, da participação popular. A gente tem comunidade no Facebook, a gente tem página, além da comunidade, tem uma página no Facebook. E enfim, uma série de colaboradores que fazem questão de mandar as suas imagens e vídeos para o nosso acervo particular. E da própria prefeitura, porque a TV Câmara sempre foi parceira nesse sentido, ela sempre fez questão de registrar, então isso existe já. Mas faltavam algumas coisas que tornasse ela ainda mais pessoal, porque nos últimos anos a brincadeira ficou tão gostosa que ficou uma liberdade muito grande de fantasia, de brincadeira. Então a Fundação sempre nos deu como resposta que não dava para fazer o reconhecimento, porque ela era um Halloween e a gente não podia deixar ela como um Halloween, e ela está certa nesse sentido, porque
ela não nasceu para ser o Halloween, né? Então, os guardiões vieram principalmente para ajudar a preservar a tradição mais limpa dela, mais condizente com a natureza dela, tá? Então, a gente percebeu que precisamos de uma ladainha. E aí, vem aquela questão na minha cabeça. Como escolher essa ladainha? Né? Porque a gente sabe que a procissão é muito mais antiga do que qualquer igreja. Como é que a gente vai escolher uma ladainha? A gente vai escolher de que raiz, de que fundamento, como que a gente vai colocar, qual vai ser a origem disso? E aí a gente chegou à conclusão que em sendo cultural não cabe não uma ladainha já existente, religiosa e constituída, não cabe mais, porque ela não é um culto religioso hoje. A nossa tradição, ela é uma tradição folclórica, para lembrar o que foi um dia, tá? Então, o que acontece? O ideal é que a gente pudesse ter a nossa própria ladainha. E eu, como produtora cultural e artista multicultural, eu tenho uma mania muito chata, sabe, Vani? Eu acho que todos os setores têm que trabalhar junto sempre. Eu tenho lutado por isso há 3 anos já, desde que eu assumi o conselho representando literatura. Então, eu sempre dou um jeito de me unir ao audiovisual, com os meninos, eu dou um jeito de trazer artes cênicas, eu dou um jeito de trazer música. E desta vez, eu não pensei 2 vezes, não. O primeiro nome que me veio foi o Paul Constantino, porque ele tem Ele tem um bom trabalho com a literatura e tem um ótimo trabalho com a música, né? Idealizador aí do Festival do Muau, que todo mundo conhece na cidade. Autor de livros muito gostosos de serem lidos. E aí eu falei, olha, Pô, por favor, o que você acha de escrever uma ladainha para nossa procissão, para que se torne oficial, pelo menos esse ano. Quem sabe a coisa evolui e a gente passa a fazer concursos para que outras pessoas possam participar. Mas nesse primeiro momento não, a gente está bem satisfeito com a nossa ladainha, ela está linda. Ele fez isso em 2 dias. Quando ele me mostrou o primeiro resultado, eu me arrepiei, me emocionei, porque ela conta um pouco dessa história nossa, da mudança do cemitério e da importância que tem pra gente. Ele escolheu lindamente as vozes de Tânia e de Júlio, que são cantores da nossa cidade. E isso veio de encontro com o que eu venho querendo fazer como produtora cultural, sabe? Como representante aqui da cidade na cultura, que é justamente fazer com que todo mundo trabalhe junto, com que as equipes se conheçam, com que as conexões sejam possíveis e a gente conseguir fazer com que a cultura seja fomentada como um todo. Esse ano, a gente vai ter por conta disso a estreia do filme Procissão das Almas, que acaba que cita levemente, né, a nossa tradição. E foi um prazer trabalhar na produção desse filme, porque justamente deu uma importância para o nosso trabalho desse ano, que foi incrível até aqui. Tudo isso que está acontecendo também em parceria com a Festival Monstro, que vai acontecer também em agosto. E agosto acabou ficando... Gente, a procissão desse ano, ela não está trazendo só a ladainha, tá? A ladainha, ela veio para completar o que a gente quer dar como personalidade da nossa procissão. Mas ela, esse ano, ela vai contar com a nossa primeira sessão sombria de cinema ao ar livre, sabe? Vai ser tudo, desculpa interromper, Berto, vai ser tudo no dia 9? Tudo isso está falando? No dia 9 de agosto, a gente vai ter a concentração às 7 horas, 7h30 da tarde, que ainda é tarde, né, noite, 7h30 da noite, lá do lado do museu, porque o museu está em reforma, né, está cuidando do nosso querido telhado lá, então a gente vai se reunir ao redor dela, como sempre, tem um espaço muito bom ali, e aí a gente vai fazer ali a oficina de maquiagem que a gente tem todo ano, porque todo ano a gente dá essa oficina de maquiagem, desta vez com o Di Guedes, que vai participar com a gente como maquiador junto com o Matheus. E a gente vai ter, às 10 horas, quando a gente terminar a procissão, a gente vai ter então todo mundo encaminhado lá para frente da Casa Viva a Vida, onde eu fico com o meu ponto de cultura, e lá a gente vai ter a nossa primeira sessão sombria de cinema. E tivemos a honra de ter a permissão do Vinícius, do Vini Trash, para fazer a pré-estreia dos 2 filmes produzidos na cidade. Tanto o Tropical Suave, que contém um curta nosso, que é Os Doces Mágicos da Velma, muito divertido e muito gostoso de assistir, e então a Procissão das Almas.
Estamos conseguindo levar um pouco de fomento à economia criativa. A gente vai ter lá uma outra Kombi que vai vender um chopp, e a gente vai ter uma barraca para vender caldinho, bolinho caipira e salgadinhos ali. Então vai ser uma noite que, apesar de fria, vai ser muito gostosa, que vai trazer teatro, porque a gente vai ter a contação de história. A Bruna, inclusive, é a nossa representante do setor de artes cênicas, e ela participou com a gente nos últimos anos da procissão. Guerreira, também saiu com a gente na chuva, entendeu? E vai fazer parte esse ano de novo, junto com a Madá, que é a nossa contadora de história já na cidade, incrível, linda. Estamos esperando a confirmação ainda da Natália Zambelli, mas é isso, a gente tem uma equipe de peso esse ano, uma equipe de peso. Então a gente tem lá literatura com a contação de história, a gente tem a música com o Paul e a ladainha, que está maravilhosa, e o André na edição vai colocar a ladainha inteira para vocês ouvirem. Vou colocar, daqui a pouquinho. Junto, já olha aí. Também o nosso desenho do brasão, que eu vou pedir depois. Tem o brasão também, explicar. Né? Tem o brasão. O Matheus vai explicar o brasão, porque ele tem todo um sentido, que eu poderia explicar também, mas eu vou dividir a fala, tá? Eu vou terminar de falar da ladainha, porque é isso. Então, quero agradecer a Tânia, quero agradecer o Júlio e ao Paul por esse presente, porque foi um presente que a gente recebeu. Ficou legal gravado mesmo. em estúdio, que eu não lembro o nome do estúdio, mas a gente na edição também coloca, porque a gente tem mesmo que lembrar de tentar o máximo possível agradecer a todos. Estúdio Casa Torta. Isso, Estúdio Casa Torta, gente. Agradecer também por essa gentileza. E é isso. A ladainha, ela vai ter uma importância esse ano, porque ela vai incorporar, vai se tornar a nossa história, e a música finalmente vai entrar na nossa procissão com um contexto, desta vez, desenhado para ela. E a gente está feliz demais, porque vocês vão se emocionar com ela também. Que ótimo. Vamos pro brasão, Matheus? Fala sobre o brasão? Eu gosto de fazer as coisas diferentes, né? E eu creio que este ano as situações estão melhorando. Nós teremos o nosso estandarte, que está sendo produzido, e o estandarte vai carregar o nosso brasão. O brasão dos Guardiões, ele representa tudo aquilo que a gente preza dentro da procissão das almas e também da história da procissão das almas. Mas eu acho legal que as pessoas que estão assistindo, elas compareçam na procissão, porque com o estandarte eu acho que a explicação vai ficar bem mais legal. Agora, analise o brasão de uma forma técnica. Tudo que ele apresenta lá tem uma história, tem um conto, tem um fundamento. Mas eu acho legal contar para as pessoas lá. E Matheus, Guardiões, quem pode participar da procissão? A procissão tem os guardiões, tem as pessoas, né, que já sabem, já conhecem, como você começou desde menino. E quem nunca foi e quiser participar, como funciona? Gente, a procissão das almas, somente os mortos, hein? Por favor, não queira participar antes do tempo. Se você tem um tempinho para viver ainda, permaneça vivo. Essa é a intenção. Agora, o teatro procissão, o evento procissão, todos são bem-vindos com a gente. Quero só frisar aqui que o brasão, ele foi idealizado pelo nosso querido Everson e foi realizado, né, foi melhorado pelo nosso artista visual aqui, o André Plácido, que tem sido o nosso artista visual de todas as produções da Adotando Autores, e que também conseguiu tirar um tempinho para melhorar a ideia que ele deu, que foi linda, e completou o que vocês vão ouvir no dia, já que o nosso historiador escolheu assim. Todas vocês são bem-vindos, de todas as idades. Os filmes têm censura livre Tem censura livre, Vini? 16 anos. 16 anos, gente, os filmes, tá? Então, até as 10 horas é a censura livre, tá bom? Crianças, vovô, vovó, mamãe, papai, amigos, todos são bem-vindos, porque é para todos, tá? Às 10 horas é censura livre de 16 anos, e é claro que se vocês estiverem com seus responsáveis, eu não vejo nenhum problema, vou dizendo já, né? São filmes que, apesar de um deles tratar de um tema sensível, ainda são necessários. Então, sintam-se todos convidados. Espero encontrar todo mundo lá, até para conhecer aquilo que a gente não está conseguindo contar aqui, porque são muitos anos de história para a gente conseguir colocar tudo num cantinho só.
E como disse a Ivani, todo mundo aqui fala mais do que o ano da cobra. Sim. E por mais que a gente tente, não dá conta de tanto tema. E você não vai escapar, você está quase escapando de falar a tua importância na procissão. Aham. Eu tenho. Eu ia chamar, eu ia falar. Falei, e aí, Ivani, tem uma história, né, na procissão que ela é bom ela falar. Volta, né? Vou participar esse ano, mas eu tenho uma história bacana porque além de artista da cidade, eu tenho aí o meu trabalho como figurinista e eu tenho essa memória muito bacana de que o meu primeiro figurino, minha primeira experiência de figurino foi numa procissão das almas. Eu não vou me lembrar com exatidão o ano que ela aconteceu, mas foi uma das primeiras. Foi em parceria com a Fundação Cultural na época, com alunos de oficina de teatro. Eles queriam participar da procissão numa edição e eu fui convidada, me falaram, você pode fazer? Eles não sabiam como se vestir, sabiam que iam se vestir de preto, e aí eles me explicaram, e olha, né, a simplicidade que foi, né? Me explicaram rapidamente quantos eram os alunos, né, dessa oficina, como eram as capas que eles queriam fazer. Eu não tinha tanta experiência assim como eu tenho hoje com figurino. Eu fiz sem tirar medida, eu fiz sem saber para quem era. Enfim, fiz várias capas pretas, comprei muito material, até que sobrou, não calculava quanto eu ia usar. Comprei, fiz, levei, e no dia da procissão é que a gente foi se vestir ali rapidamente, nesse processo de organização, e eu me lembro assim de nem ter participado da procissão, porque eu fiquei cortando barra, ajustando, fazendo coisas, e enfim, todos eles foram. Quer dizer então que você estreou na procissão como figurinista? Como figurinista. Então quer dizer que a gente tem mesmo que agradecer essa união, porque a cidade ganhou uma figurinista incrível. A partir da procissão das almas. Olha aí. Uma coisa que eu não sabia, descobri quando convidei você para participar da mediação desse trabalho, e me senti gratificante, porque eu passei um tempo fora da cidade, né? Então teve um momento aí que eu não consegui participar. Mas descobri que você fez parte, e você estar aqui hoje me deixa absolutamente feliz. Era um reencontro que a gente merecia e que a arte merecia também. Então eu quero aproveitar essa deixa para agradecer você por estar aqui. Quero agradecer o Alex por ter permitido que a gente e agilizado toda a documentação para que a gente pudesse gravar aqui dentro do cemitério. Quero agradecer a Luci e a Girlane da Fundação Cultural por também darem o máximo possível do apoio que podem dar, porque a gente sabe que as limitações existem. Meu muito obrigada a vocês, gente. Obrigada por esse seu depoimento com relação a essa história da figurinista, porque eu não tinha como deixar passar. Agora você pode tomar de novo seu posto de mediador, eu deixo. Tá bom. Eu acho que agora a gente já pode ir para os nossos, né, considerações, né? Finais aí. Se vocês lembrarem de alguma coisa que é importante estar falando, eu acho que todos os participantes, né, já foram citados. Eu acho bacana, assim, nomear cada um, até para as pessoas entenderem que, né, para a realização de um evento que seja, para a continuidade dessa manifestação, precisa de pessoas. Sim. Né? Tem uma pessoa que eu queria dar um abraço especial e também muito importante para a procissão na questão teatral, que é a Andressa De Carla. Saudades. Uma maravilhosa, sempre esteve presente também nas procissões em relação a essa exposição teatral. É uma atriz fantástica, uma amiga de infância praticamente. Conhecemos há bastante tempo e esteja bem, porque a sua memória dentro da procissão sempre será lembrada. Bom, a gente falou muito sobre resgate de tradição, resgate de cultura. A procissão em si é um memorial disso também, porque toca na questão da história. E eu estava me lembrando de um aspecto, a Vilma estava falando sobre a importância cultural histórica dos ritos funerários. E eu soube isso através de uma amiga minha, já falecida, a Luciana, que vivia ali no Didinha, depois da ponte. Ela me contou sobre o histórico de uma capela que infelizmente não existe mais, que é uma capelinha que ficava ali no Largo da Independência, no São João. Ela foi demolida para abrir uma rua de acesso ao Jardim Jacinto. Essa capelinha, ela existe, eu desde que me entendo por gente, via, né, que ela estava ali, e é muito mais antiga do que eu imaginava, pelo que eu soube, pela Luciana e por outras pessoas. Essa capelinha, ela servia como velório na Jacareí Antiga. Toda aquela população, porque assim, depois da ponte do São João até perder de vista onde vai o município, eram fazendas, eram comunidades rurais,
tinha as suas vilas, seus vilarejos, suas vizinhanças. Quando se morria alguém, eles levavam o corpo numa rede, presa com aquele varão nos ombros de 2 homens, a pé, não importa, e as distâncias eram grandes, com as suas ladainhas também, até essa igrejinha, essa capelinha que ficava no São João, e era feito o velório. Luciana, minha amiga, participou de vários velórios lá, ela me contou. Então, alguém que viveu isso me falou. E, infelizmente, porque e tinha um Cruzeiro das Almas, era um arraial assim, uma parte aberta, a capela ao lado e um Cruzeiro das Almas. E isso me faz lembrar também da importância de se resgatar essa questão cultural e uma observação. A questão dos funerais hoje em dia, e eu posso falar pelo que acontece por aqui, onde a gente vive e tal, tem sido cada vez mais descaracterizado, esfriado, automatizado. Eu sou de uma época que velório varava à noite, e acontecia em casa, né? E as pessoas se reuniam então, velavam junto, relembravam junto, rezavam junto, comiam e bebiam junto, porque deve-se comer e beber ao morto, que isso é tradição também. E hoje em dia não, velório é 2 horas, né? É uma coisa assim... A família não cuida mais dos seus mortos. Não cuida, não pode mal olhar, não pode mal tocar. E é uma coisa que tem que ser corrido rápido e acabou, não pode incomodar. E nisso se perde cultura, se perde tradição, se perde afetividade, porque o que é um rito de passagem? Um rito de passagem para demarcar um tempo de vida. A morte é um tempo de vida não só para quem parte, mas sobretudo para quem fica. A morte é mais de quem fica do que quem vai. Né? Funeral é os vivos, né? E quando você não tem um funeral, você não tem a possibilidade de velar alguém, não fecha. Eu já tive essa experiência. Né? É uma coisa assim que você não fecha dentro de você. O funeral, por mais triste, por mais, enfim, mas é um fechamento de ciclo. A partir dali é um renovo de vida. Então, todas essas memórias, a importância de resgatar é isso. É uma questão interna, uma questão pessoal, uma questão íntima e também cultural, histórica, que infelizmente eu tenho sentido, percebido, que vai se perdendo. E aí é nessa que a gente tem que agradecer mesmo um monte de gente, porque eles estão ajudando a preservar. Nós temos ainda outros artistas que estão produzindo os adereços que a gente vai levar, entendeu? Que a gente não está mencionando aqui ainda, porque tem coisa que ainda está acontecendo. E é lógico, vocês vão poder acompanhar tudo isso no dia da procissão. Mas a gente, muito provavelmente, vai ter um estandarte sendo exibido, a gente vai ter um caixão que será confeccionado, a gente vai ter cruzes que serão confeccionadas. Tem cerca de 3 a 4 artistas envolvidos nisso. E aí a gente também está na expectativa da espera desse resultado. E aí a gente só consegue falar mesmo do que a gente está conseguindo ver. Mas fica aqui já meu agradecimento para essa equipe linda, que lá dentro do @adotandoautores, vocês vão conseguir acompanhar, porque eu apresento cada um, eu apresento o que cada um faz em tempo da gente conseguir sair no dia 9, tá bom? Acompanhem também o clique do Júnior para que vocês possam acompanhar a novidade, e a V Produções de cinema para que vocês possam também acompanhar o que está acontecendo no Festival Monstro, que faz parte da nossa programação desse ano, tá? Que tá bonito, agosto tá muito bonito, falando-se em folclore desse ano aqui em Jacareí, tá? Chama a galera, Bima, pode chamar, já chama, né? Isso, venham mesmo, gente. Dia 9. Sobretudo os artistas, tá? E onde que é mais ou menos, você falou da Casa da Vida, muita gente não conhece onde que é lá, o estacionamento. Na Rua Itapira, 260. Estou usando o endereço da Casa Viva a Vida, hein, gente? Mas o meu ponto de cultura fica bem no estacionamento. É onde vai culminar a procissão, isso, né? Vai ser ali. Vai terminar depois ali naquele estacionamento que fica bem ao lado do Parque da Cidade. É bem centralizado e é um lugar muito gostoso. Parece que não, mas é silencioso. Então a gente vai conseguir fazer um encontro para encerrar com chave de ouro esse cinema ao ar livre, com muita satisfação com a presença de vocês lá, tá? Muito provavelmente os eventos vão acontecer de maneira paralela, vai ter uma grande turma na procissão e provavelmente uma pequena turma se ajeitando ali, tanto com a tela do cinema quanto com as barracas que vão sendo montadas. Se você tem uma barraca de artesanato, se você tem ali principalmente artesanato hippie, viu, gente? Quero muito mesmo abrir esse espaço e esse diálogo com o pessoal da Artes Visuais.
Então venham para cá, exponham o teu trabalho, vale para os autores dessa cidade, é uma oportunidade de vocês colocarem o livro de vocês ali à venda ou à exposição. Está aberto para toda forma de arte. Os escultores, os músicos que quiserem levar instrumento. Começou o filme, a gente assiste e depois vamos embora sabendo que a nossa missão foi cumprida para mais um fomento de cultura com muita união com outros setores e apoio da população. Tá? Obrigada mais uma vez. E é isso. Eu falei demais. Para mim deu, hein? É isso. Perfeito. Ok, Vani? E se alguém de uma procissão noturna te oferecer uma vela, não pegue. Não, ou peguem, mas cuidem dela direitinho. Não vale me devolver feito no ano passado, não. Isso. Eu entreguei vela para alguém para ser guardião. Chegou para mim no finalzinho da procissão. Olha, não é por nada não, mas você pode pegar de volta. Fica a dica, hein? Fica a dica, hein? Então valeu, galera. Então, gente, não se esqueçam, dia 9 de agosto, 19 horas concentração no MAV, né, para acompanhar, já se preparar, se maquiar. Isso. E seguir conosco, porque eu estarei lá também, né? O Vini também, André aqui atrás também. Vocês vão ver a equipe daqui a pouquinho ali na foto. Estaremos todos lá, esperamos vocês, né? Não é isso, Birma? Saída da procissão às 21. 21. Ah, 21? Isso. Não é 19? É, às 19 é a concentração. É, a concentração. Pra maquiagem e pra confraternizar, pra gente tirar muita foto. Contar história. Pra matar a saudade de quem vem de fora, né? Isso. Porque, vejam bem, a procissão tem uma importância turística gigante, tá? Gigante. Muitas novidades ainda virão. Já estamos com uma reunião sendo organizada com a nossa Sectur. Então, Sectur não, com a Contur. A Sectur é lá no litoral norte. Outras histórias, mas com a nossa Contur, justamente para que a gente possa pautar a procissão como é que a gente pode chamar? Como potencial turístico, tá bom? Então sejam todos bem-vindos mais uma vez, com a procissão saindo às 9, indo às 10 até o local na Rua Itabira, para a gente fazer o cinema, tá? E aí à meia-noite nós encerramos todo o evento. É isso. Fechou então, galera. Um grande abraço a todo mundo. Agradeço, né, a disposição de todo mundo que tá aqui, da Ivani que mediou, né? Eu fiquei aqui só monitorando aqui, né? Mas ficou legal. Vou colocar no final aqui agora, tá, Birma? A ladainha, pessoal acompanhar, né? Lógico, o pessoal vai lá, mas vou colocar um trechinho da ladainha aqui, pessoal terminar esse nosso podcast com um pedacinho dessa novidade, que tem mais coisas ainda. É bom que né, todo mundo aprende. Então, valeu, gente. Valeu. Abraço, até a próxima. Obrigada.